Você tá com pressa, você precisa comprar um carro, precisa comprar uma casa, você não quer financiar. E você se depara com o anúncio de uma carta contemplada. Eu sei que a mão coça. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre carta contemplada, se vale a pena, se não é, cuidados, se é golpe, o que você tem que fazer. Vamos falar sobre tudo isso hoje, porque é um tema que tá muito na moda, eu diria que periculosamente na moda e que precisa de uma atenção, porque tem como dar certo, tem como não tá. Vamos falar sobre isso? Mas antes, segue o nosso canal, @flamonier, o canal de consórcio que traz todas as informações do mercado. Você precisa estar atento a isso. Você está perdendo e nós vamos criar a maior comunidade consorcieira do Brasil para falar sobre o melhor produto de consórcio do Brasil. Beleza? Vamos lá? Olha só, eu quero começar fazendo algumas promessas para você que eu quero cumprir, como todo vendedor de consórcio não pode dar garantia e tem que cumprir as promessas que faz. Eu vou te dar 3 prós, eu vou te dar 3 contras, eu vou te dar um cálculo que é bem difícil de fazer, porque depende de muita premissa, mas eu vou entregar para você, e um checklist antifraude para você tomar muito cuidado com o que você está fazendo, onde que você está caindo. Combinado? Vamos fazer isso acontecer? Eu quero que você saia daqui com perguntas melhores para você fazer para sua administradora, para o seu profissional de consórcio. Vem comigo. Bom, um pouquinho de contexto é importante. Por que esse tema existe, né? Por que isso é um tema? Você tem uma demanda, o brasileiro tem uma dificuldade de fazer planejamento que é surreal, né? E eu aqui, há alguns anos já no sistema de consórcio, já posso dizer que grande parte dos clientes eles chegam querendo comprar um consórcio para contemplar ontem. E é aí que separa um bom profissional do mau profissional, né? O bom profissional ele pode até fazer essa venda, mas explicando exatamente os riscos, os problemas, né, de uma falta de planejamento. O mau profissional vai aproveitar do cliente e vai fazer essa venda. Contudo, acontece porque ninguém tem dinheiro para gastar em um carro popular hoje de 100 mil reais e também ninguém quer financiar a juros abusivos que se cobra no Brasil. E aí, a carta contemplada ela aparece como um meio termo, né? Meio que, não é um financiamento, mas também não é um consórcio. Eu sei que eu vou pagar mais caro do que um consórcio normal, mas certamente é mais barato do que o financiamento. E aí aparece ser uma boa oportunidade. De algumas formas ela pode ser, de outras não. De outras pode ser inclusive uma fraude. E aí é o que eu quero contribuir um pouco para o mercado de consórcio, para todo mundo que está interessado em fazer essa, tá? Olha só, vamos definir. A carta contemplada, ela é uma cota de consórcio que já foi contemplada, como o próprio nome diz. Então, diferente do modelo tradicional que você compra uma cota virgem e aí você vai, segue todo o processo, dá o lance ou tem a sorte de ser contemplada no sorteio, aqui não. Aqui esse processo já passou. A carta já está habilitada, já está disponível, mas ela ainda não foi utilizada. Você vai passar por uma operação, se você ver esse anúncio, que é basicamente pagar ao dono da carta o que ele já pagou, que pode ser muito ou pouco, isso muda muito nos cálculos que a gente vai fazer daqui a pouquinho, e mais o ágio. E é aqui que vem o grande diferencial. Porque a pessoa que está vendendo a carta, ela está vendendo não é porque ela é Madre Teresa de Calcutá, concorda? Ela está vendendo para ganhar alguma coisa nisso. Porque ela teve o risco, ela teve a iniciativa, ela teve a espera, poderia ter dado errado. Então tudo isso forma preço. E esse preço é traduzido em forma de ágio. E aí, basicamente, a pessoa que está comprando, a análise que ela vai fazer é se, beleza, eu vou pagar um dinheirão para aquela pessoa, mas esse dinheirão faz a operação ainda assim ficar mais barata do que o financiamento, aí vale a pena. Aí tá todo mundo feliz. Quem compra tá feliz porque paga menos do que pagaria no financiamento. Quem vende tá feliz porque teve uma rentabilidade altíssima. E a própria administradora, que pode ganhar na taxa de administração, então ela ganha um pouquinho mais ali também. Então é uma operação que funciona, é legal, é sadia, mas que tem cuidados a serem feitos. E, detalhe pequeno, ponto-chave aqui é que a carta contemplada não é um Pix, que você, não, então vamos lá, eu compro ela e tá amanhã ela está disponível. O cliente que está comprando a carta contemplada, ela tem que ser aprovada pela administradora. Então vai pedir seu cadastro, vai pedir suas informações e você pode ou não ser aceito. Cuidado com isso, porque eventualmente se vende no mercado que a carta contemplada você tira o dinheiro amanhã de manhã. Não é bem assim. Obviamente é uma liquidez muito mais forte do que a não contemplada, mas ainda tem um processo. Então cuidado você
na hora de assumir seus compromissos. Bom, vamos lá, vamos cumprir nossas promessas aqui. Eu vou dar 3 pontos positivos, tá? Primeiro deles, velocidade. A carta contemplada, você pula a fila do consórcio, né? Você efetivamente compra tempo, você diminui risco, você cumpre o seu planejamento de uma forma muito mais rápida. Você está comprando uma situação que você já sabe onde você está pisando, porque foi outro cliente, com o dinheiro dele, com o tempo dele, com o risco dele, que passou. E você, obviamente, vai comprar isso, por isso que tem o ágil, porque você já vai pisar em um solo muito mais sólido, muito mais palpável. Você sabe onde você está pisando. No consórcio, pode fazer várias estatísticas, várias análises, mas em essência, você não tem garantia de data de contemplação. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Então, tudo isso pode mudar o seu planejamento. Por isso que existe sim o mercado de cotas contempladas. Existe gente querendo comprar, existe gente querendo vender. Segundo ponto, ele pode ser uma alternativa muito boa para um financiamento caro. Se você tem a sorte, eu vou falar sorte intencionalmente, de achar uma carta contemplada, certamente, na maioria das vezes, ela pode valer mais a pena do que um financiamento. Tem que fazer conta. Mas na maioria das vezes, as cartas que a gente vê sendo ofertadas, quem está vendendo já tem essa maldade de precificar a carta de forma que ele ganhe, mas que fique mais barata do que um financiamento. Então, em tese, você vai ver mais cartas assim. Não faria muito sentido o cara cobrar um ágio tão grande que é melhor você financiar. Matematicamente falando, é até possível, mas não vai vender. O cara vai falar, não, eu vou perder venda porque o cara vai falar que vai financiar em vez de comprar de mim. Então já é um equilíbrio. É a mão invisível do mercado atuando. Talvez, para quem acredita nisso, é a mão invisível do mercado atuando aqui através de preço. Lembra que preço é informação. Então, o ágio, quando é colocado, já é uma informação de quanto que está valendo um financiamento lá fora. Terceiro, previsibilidade. Né? Eu falei de velocidade no primeiro, agora é previsibilidade. São dois conceitos diferentes, né? Então aqui, como você está pagando por tempo, você está acelerando um planejamento que no consórcio você não teria, você teria imprevisibilidade. Então isso também tem um valor em si, por isso que é uma carta extremamente requisitada no mercado, valorizada, e muito provavelmente cara também. Mas a gente dá sorte de estar no Brasil, juros altíssimos, o concorrente, que é o financiamento, é mais caro que isso, por isso que viabiliza toda essa operação. 3 pontos para ficar atento. 3 contras. O primeiro, acabei falando ele aqui durante todo o texto, é o pedágio que você está pagando, né? É o ágio que você está pagando. Como você está pagando por tempo, pode ser que esse valor esteja sendo cobrado, esteja bem salgado. Em cartas muito provavelmente muito valiosas, de valor mesmo de ticket médio, eventualmente a carta que é uma carta boa, então a taxa de administração é baixa, tem poucas taxas, isso acaba valorizando muito essa carta. E aí é um fator meio psicológico, né? Porque se a gente olhar sempre a grama do vizinho, vai ficar difícil fazer negócio. Normalmente, quem tá vendendo a carta contemplada tá muito feliz, tá rindo de orelha a orelha. Se você acha isso ruim, acha que você tá sendo esfaqueado pelo vendedor, provavelmente você não vai fazer negócio, mesmo sabendo que esse é um negócio melhor do que você financiar. Então precisa ter a cabeça boa, né? Porque ele vai estar vendendo, ele vai estar feliz. Para você pode sair caro, mas certamente é mais barato que um financiamento. Faz essas contas direito, eu vou dar uma ajuda aqui de como fazê-las. 2, risco de fraude. Aqui eu puxei a corda mesmo intencionalmente. Tem gente que dá garantia, tem gente que falsifica documento, tem de tudo. Então, primeiro aviso, liga na administradora, confere, pede a documentação, o extrato da cota, cada administradora tem um nome para garantir que essa cota ela é realmente verdadeira, é daquela administradora e ela está contemplada nesses termos, tá? Se você confiar apenas em quem está vendendo, você está arriscando ali a entrar numa fria, né? Então, vamos com calma. E o terceiro ponto contra é o risco de execução, né? A gente acha que amanhã vai estar liberado, não tá. A administradora vai ter que tomar ciência disso, ela vai ter que validar, ela vai ter que fazer a análise, só depois disso você tem acesso a essa carta. Isso pode demorar alguns dias, eventualmente algumas semanas para ficar pronto, então cuidado, porque é uma execução que pode frustrar algum desejo seu, algum negócio que esteja para sair, você precisa desse dinheiro rápido, é preciso ficar muito atento a isso. Bom, falei os pontos positivos, os pontos negativos, vamos fazer um checklist aqui para você tomar nota, para você perguntar amanhã de manhã para quem está querendo te vender essa carta dita contemplada. Primeiro, confirma direto com a administradora, tá? Garante que essa informação ela é verdadeira que você recebeu. Não confirma uma mensagem de WhatsApp não, viu gente? Pelo amor de Deus.
Segundo, checa o saldo devedor e se as parcelas estão em dia. Porque isso, às vezes o cara tá contemplado e ele parou de pagar. Magicamente, ele, tá contemplado, eu não pago mais. Porque se não tiver, alguém vai ter que assumir aquela parcela ali, né? A administradora vai começar a cobrar e ela tá contemplada, ela tem artimanhas de fazer isso, uma vez que aquela carta tá de poder da administradora, tá? Até ser transferida, obviamente. Então, checa se não só o passado, mas o presente também tá certinho, porque senão a responsabilidade vai ser de quem compra. 3. Entender regras e taxas de transferência. Tem administradora que cobra taxa de transferência, pode ser isentada ou não, depende muito da política. Prazos, né? Às vezes o cara vai ver só o que ele paga agora, mas qual que é o prazo de pagamento? Qual que é o valor da parcela? E os índices de reajuste, porque isso tem que estar dentro da sua precificação, porque o consórcio, na maioria das vezes, tem um índice que reajusta a parcela mesmo depois de contemplada. Beleza? 4. Entender as exigências do pós-venda. Qual que é o documento que você tem que apresentar? Qual é a renda que você tem que ter? Qual é a garantia que você tem que viabilizar? Tem que deixar isso claro para você não comprar uma cota de consórcio contemplada que você não vai conseguir executar, que você não vai conseguir recuperar, né? Acessar seria a melhor palavra. Então cuidado com isso, entende o processo. Tá vendo que não é fácil desse jeito? Vai ter que entender. Obviamente uma boa oportunidade, ela tem um processo até você chegar. E 5 é a formalização desse processo. Lembra, a administradora está envolvida nesse processo. Não vai transferindo Pix pro camarada que tem uma promessa de te dar essa carta, não. A administradora vai ter que estar envolvida. Liga para ela para confirmar o processo, como que é feito. Normalmente ela vai ter um processo específico para fazer essa transferência. Com a administradora envolvida, né, gente, pode ter todos os problemas do mundo, mas é uma camada a mais de proteção que você está acessando, porque você está envolvendo a administradora, você vai ter documentado e-mails, ligações, WhatsApp, seja lá o que for, de como que é o processo. Segue aquilo ali que tende a não dar problema. Bom, vamos lá, olha só, vamos falar de números agora. Vou tomar muito cuidado aqui, porque a gente pode sempre complexificar demais, mas eu queria pelo menos ilustrar para você e da sua casa conseguir fazer essas contas. Se você tiver dúvida, me manda aqui embaixo, quem sabe eu não posso te ajudar com essa matemática, tá? Não é difícil, não é nada de outro mundo, mas tem que fazer umas continhas outras aqui, eu vou ajudar com a nossa tela, o nosso editor vai trabalhar aqui hoje, tá? Vamos lá. Primeiro cenário é o cenário perfeito. E justamente por ele ser perfeito, é que ele é raro, é difícil se acessar uma carta assim. Mas é possível, existe, né? A gente já viu isso acontecer. Como o mercado é muito grande, você acaba tendo, obviamente, uma disponibilização dessas cartas aí. Mas não é a regra, tá? Que é a carta contemplada no sorteio no primeiro mês. Peguei pesado, né? Caramba, esse cara é um sortudo. Esse cara devia ter jogado na loteria. Acontece, gente. Alguém vai ser o primeiro a ser contemplado no mês. Isso aí todo lugar tem, tá? Então vamos pegar uma carta de 200 mil reais. Imagina que ela foi contemplada ali com uma taxa de 18% de administração. Não vou usar nenhuma outra taxa, tá? Não tem seguro, não tem reserva, não tem antecipação de taxa de administração, que é chamada de adesão, não tem nada, tá? Então, 200 mil reais, 18% num prazo de 80 meses. O total do plano, então, vai ser de 236 mil, digamos que a parcela aqui vai ser de 2.950, tá? E você pagou a primeira parcela, pagou 2.950, foi contemplado no sorteio, não precisa dar lança, não precisa fazer nada. Esse comprador, esse cliente, ele tem uma carta, e aí digamos que ele quer vender, ele quer ganhar dinheiro, ele vai ter uma margem para colocar em você muito grande. Mas por quê? Porque ele deu sorte. E o consórcio tem dessas coisas mesmo. Então, normalmente, quando ele fizer a venda, ele vai falar para você, eu te vendo, você paga o que eu já paguei, 2.950, assume o que virá, que é 79 parcelas de 2.950, tá? Óbvio, com os reajustes e tudo isso, tô simplificando, e você me paga um ágio. Aí o ágio, que é a diferença que você que estiver comprando vai ter que analisar. Obviamente, na hora de te vender, ele vai buscar um financiamento e quanto que você gastaria nesse financiamento e vai precificar baseado nisso, tá? Toma cuidado, daqui a pouco eu vou comparar os três cenários. Mas é isso, esse é o cenário perfeito. Cenário 2. Carta contemplada com lance fixo, 30%. É possível, acontece. É menos raro do que no sorteio, mas também não é o mais frequente, tá? Como é que acontece? Imagina que ele foi contemplado. Detalhe, no mês 6, esqueci, tá aqui. Imagina que você entrou no consórcio, pagou o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto mês, você pagou 6 parcelas, você deu um lance de 30%. Foi contemplado.
Depois do lance, a administradora te liga te informando da contemplação e você pode decidir por embutir. O que é embutir? Em vez de pegar os 200 mil, você vai pegar 200 mil menos 30%. Então você reduz o valor que você vai pegar. É só isso, o embutido é só isso, não precisa preocupar, tá? Então aqui eu já coloco uma pimenta. Por quê? Porque esse cliente, ele pagou 6 parcelas, então tem que calcular quanto que ele pagou dessas 6 parcelas. Ele não vai resgatar o valor integral, ele vai resgatar 30% menos. E ele ainda tem que cobrar um ágio. Então ele tem menos margem para negociar. Mas existe margem, a gente vai ver. Vamos para os cálculos? Aqui eu fiz, obviamente, para a gente bater os números, eu fiz uma aproximação. Então a carta, se ele vai embutir no meu exemplo, ele não pode ser de 200 mil, porque ele vai reduzir o poder dele de compra. Então eu peguei uma carta de 285.714, 18%, 80 meses. Mantive tudo parecido. Total do plano, então, 337 mil. Parcela, vamos dizer que ela foi de 4.214,28, beleza? Se ele pagou 6 parcelas desses 4 mil, o reembolso que vai ter que ser feito dele é de 25.285. O lance embutido de 30% é 30% sobre 285. Tá? Então vai dar aproximadamente 85 mil e o crédito líquido vai dar ali aproximadamente 200 mil. Então bateu, né? Eu fiz assim intencional para bater. Aí a parcela dele vai mudar, porque como o lance é abatimento de parcela, você pode escolher no prazo ou no valor da parcela. Cada administrador vai ter a regra, vê aí. Nesse cenário aqui eu tô colocando que ele vai ter 74 meses, porque ele já pagou 6, de 3.055,98. Anotou tudo aí? Se não anotou, tá no exemplo todos os cálculos. Então, nesse cenário, você vai ter que pagar todas as 6 primeiras parcelas, vai ter que diminuir o valor que não é 285, vai ser 200 e ainda vai ter que cobrar um ágio, beleza? Terceiro cenário, financiamento. Você vai comparar o cenário 1 que você tiver, se você for sortudo, ou o cenário 2 com o financiamento. Vamos no financiamento? Vamos uma cota de carro aqui, né? Um financiamento de carro, automóvel, só para simplificar com uma entrada. Então um carro de 200 mil reais, isso é um carro um pouquinho melhor do que um popular hoje, né? 200 mil, digamos que você vai dar uma entrada de 40 mil, 20% de entrada, tá justo? Tá, só para ilustrar. Ou seja, você vai financiar 160 mil em 60 meses. Tem que ver os prazos, cada banco tem uma condição. Tô sendo aqui grosseiramente fazendo uma estimativa pra gente ver. A taxa de 2,06, eu busquei aqui na internet, deu esse valor. Gente, altíssima, né? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com o nosso país? E você aí tentando financiar, meu amigo, eu posso te ajudar, lembra disso. A parcela dessa brincadeira aqui vai ser R$ 4.669,98. O total pago vai ser de 320 mil reais, né? Muito maior do que qualquer outro cenário do consórcio, mas, obviamente, com seus problemas aqui de ter uma previsibilidade, né? Acho que esse que é a situação que você vai ter que pesar, cuidado com isso, mas o financiamento ele pode ser caro. De novo, eu não coloquei aqui outras taxas, esse valor tende a ficar maior, tá, gente? Outras taxas de seguro, IOF, enfim, tem várias taxas do banco que está escondida normalmente, por isso você tem que perguntar sempre pela CET, CET, que é o custo efetivo total. Eu fiz uma aproximação de 2,6% aqui. Bom, tentei fazer um comparativo aqui, vou botar o quadro para vocês verem. Temos 3 cenários aqui, então o cenário da carta sorteada, o cenário da carta com lance embutido e 6 prestações pagas, e o cenário do financiamento com 20% de entrada. O crédito eu usei 200 mil para todos eles, e aí vem a entrada. No consórcio, no primeiro cenário, você vai pagar só a primeira parcela, se deu sorte, então 2.950, mais uma taxa de transferência, eu coloquei ela aqui de forma hipotética, porque pode ter variações, tá? Mas tem que considerar porque isso impacta no valor, mas o ágio, espera-se um ágio bem mais alto aqui. Segundo cenário, os mesmos 200 mil, mas uma entradinha ali de 25 mil. Já ficou mais pesada essa entrada aqui. Mais o ágio, mais a taxa. E o terceiro cenário, os mesmos 200 mil, você vai ter que já de cabeça 40 mil aqui de entrada que você vai ter que dar. O valor das parcelas aqui fica muito claro também essa diferença. E o prazo, peguei um prazo menor no financiamento, pode estender um pouco mais. Obviamente a parcela vai ser menor, mas esse custo tende a subir também, porque quanto mais prazo no financiamento, a taxa de juros tende a ser maior. Onde que eu quero chegar aqui, então? Tudo vai depender do valor do ágio, tá? Tem muita gente que fala 30%, às vezes 3 vezes o valor que o cara pagou. Cara, é muito difícil, porque não existe uma regra. Nem precisa ter na prática.
É muito do feeling do cara que tem a cota contemplada, que é um ativo valiosíssimo, do quanto que ele vai querer cobrar. O principal insight que eu estou querendo te dar aqui, baseado inclusive nesse quadro, é: faça essa conta de buscar um financiamento e compara a entrada do financiamento que você vai ter que dar. Essa entrada que você vai ter que dar, e aí pode ser do automotor, do imóvel, não importa, ela já vai ser quase que um guardrail, sabe? Uma baliza importante para você tomar a sua decisão. Por quê? O financiamento é 40 mil. A boa notícia aqui, gente, é que o time joga de um lado, o time joga do outro. Você sabe que é 40 mil, ele também sabe, ele pode buscar essa informação. Então imagina no cenário 2, que ele pagou 25 mil e o financiamento é de 40. Ainda tem uma taxa, eu vou ignorar ela agora, tem a taxa. Cara, esse cara provavelmente ele vai chegar ali até os 40 mil, então ele teria ali uns 15 mil aproximadamente de ágio para colocar. Pode ser, ele vai recuperar todo o valor que ele deu e vai ter 15 mil reais a mais em 6 meses. É uma rentabilidade legal, você ganhar 15 mil aqui de lucro em tese em 6 meses pode ser interessante. Se vale a pena, se não vale, aí depende muito da transação, depende muito do momento de vida. Agora, imagina que ele vai te cobrar outros 25 mil. Aí você vai poder falar, pô, mas eu vou te pagar 25 mil, mais 25 mil de ágio, mais a taxa, que pode ser 1% ali desses 200 mil, ou seja, 2 mil reais. Pô, no financiamento eu vou a 40 mil. Então, por que eu vou te pagar 50, 55 mil se no financiamento eu tenho ele por 40? Aí ele vai usar, olha, mas o financiamento são juros compostos, o prazo, o valor de parcela é maior. Aí é negociação comercial. Você só precisa saber que você precisa se balizar baseado nisso. Existem outras opções, eu não vou colocar elas aqui também para você comparar. Eu acho que o importante aqui é saber como que funciona o modelo da carta contemplada. Eu acho que eu entrego esse conteúdo aqui agora. E agora esses primeiros cálculos, como que ela é precificada, quais são os cálculos que são feitos. Quando você pedir o extrato da sua carta contemplada, você vai ter acesso a essas informações, a tudo que o seu cliente, né, que é o vendedor da carta contemplada, ele já pagou, ele virá pagar, as taxas, o reajuste. E aí sim, você consegue ir em qualquer simulador de financiamento, todo banco tem, compara um com o outro, tá? E vai ver outras possibilidades de guardar dinheiro, tudo isso, mas cautela, porque são motivos diferentes, são razões diferentes, tá? É assim que é feito, compara, cuidado, obviamente, com todas essas contas. E financiamento, eu não vou demonizar nunca o financiamento, mas eu acho que ela deveria ser a última opção, tá? Eu quero falar um pouco sobre isso agora. Por que o financiamento tem que ser a última opção? E talvez até a carta contemplada, porque ele indica uma pressa. E a pressa tem um custo. É o custo da pressa. Quem tem pressa vai pagar mais, seja um financiamento, seja pagando o ágio da carta contemplada. Então vamos tomar esse cuidado, porque possivelmente você tomou essa decisão, você já deveria ter pensado em fazer um consórcio há 6 meses, há 12 meses. Por que esse cara está vendendo uma carta contemplada? Porque ele se planejou para isso. Porque senão ele estaria usando a carta, veja. Senão ele estaria usando, seguindo o processo dele. Eventualmente ele comprou, contemplou, não precisa usar, e ele vai julgar essa carta no mercado para tentar vender. Então, sempre cuidado com o custo da pressa. Última coisa para dizer, para dar o meu veredito final, é a carta contemplada não faturada, ou seja, não utilizada, ela passa a render dentro de um fundo, normalmente atrelado a um bancão grande, banco comercial, é um fundo de investimento atrelado a Tesouro Selic. Nos dias de hoje, grosseiramente, bem grosseiramente, você pode falar que está 1%. Selic está muito alta e tem fatores tem imposto, come cotas, normalmente é um pouco menos do que a Selic, então tem vários poréns aqui, mas grosseiramente é 1%. Então, dá uma olhada, pergunta, dica de ouro, pergunta para o seu cliente que está vendendo a carta, ou até para o administrador, há quanto tempo essa carta está contemplada. Porque pode ser que ela esteja há 1 ano contemplada, há 2 anos contemplada. Então, se for 1 ano, vamos dizer que está aqui aproximadamente 12, 13, 14, depende do momento da Selic que você está. Esse é um rendimento a mais que, em tese, você vai acessar. E isso vai estar precificado na sua carta. Ao mesmo tempo, ele vai ter pago aquelas prestações. Também vai precificar isso. Por isso que é importante tirar um retrato. O extrato, ele é um retrato da cota para a gente fazer a conta baseado na realidade. Tá bom? Aqui um monte de premissa para você. Bom, vamos fechar. Deve ter ficado claro agora. Carta contemplada vale quando você tem uma urgência real. De novo, né? Eu sou a favor do planejamento, mas urgências acontecem e ela pode ser uma saída muito boa. Quando essa conta que eu expliquei fecha e você tem esse processo muito mais blindado, tranquilo, alinhado entre as partes, né? Você, o vendedor da carta contemplada e a administradora. Toma muito cuidado com isso. Não vale quando você busca algo
milagroso, um impulso, ou você está ignorando completamente o pós. Você fez as contas que o daqui para trás deu certo, mas o que eu vou assumir de futuro, não me preocupei. Aí, meu amigo, vai com calma que você pode estar entrando numa furada. O melhor cenário do mundo, óbvio, é quando você acha alguém para faturar, para contemplar, que contemplou cedo, e aí você vai acessar essa carta. Obviamente ele vai ganhar, vai ter um ágio, controla o seu psicológico, você vai estar dando um dinheirão para ele, mas beleza. Ele pode fazer isso quase que profissionalmente, ele compra várias cartas justamente para fazer esse mercado. Não existe um mercado, um aplicativo, né, que você compra, tá? Isso, quem sabe, não é um modelo de negócio que o Banco Central pode ajudar a gente a criar, né? Você ter acessar todas as cartas contempladas da administradora, fazer isso um mercado, quase que um home broker, né? Isso poderia acontecer. Hoje não existe, então você não tem um lugar centralizando todas as cartas. Provavelmente você vai achar isso muito em jornal, anúncios, grupos de WhatsApp, tudo isso tem, mas vale sempre. Cuidado onde você está se metendo, confirma todas as informações. Beleza? Valeu a pena? Olha, quero falar com você. Você precisa comprar um consórcio, talvez você não tenha todas as informações. Se você está interessado nisso, manda seu contato aqui, manda suas dúvidas, porque a gente está criando a maior comunidade consorcieira do Brasil, falando do produto mais sexy do Brasil de uma forma muito clara, muito séria, muito técnica, porque você não pode comprar consórcio por impulso, você tem que comprar consórcio por racionalidade. É por isso que eu tô aqui, não me abandona, eu tô aqui toda semana gerando conteúdo para você. Tamo junto, obrigado, segue o canal, @FlaMuneira. Até a próxima semana, tchau!